Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Mais um episódio do Tarocast. Este é o nosso sétimo episódio. Eu sou Luísa Papaléu e sempre em boa companhia, Ney Naif. Olá, Luísa. Olá, pessoal. Olha, sabe como é, né? Já curte agora, já compartilha, já segue a gente, já indica para os amigos. O nosso Tarocast está começando. Muito bem. Aí nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes, o que que nós vamos falar, porque a gente decide tudo na hora, viu, gente? O que que nós vamos falar, o que que nós não vamos falar. A gente estava falando até o episódio 5, porque o sexto foi sobre o Congresso Internacional Isso, do isso. Tarô. Até o episódio 5 a gente estava até conversando muito sobre os arcanos maiores, né? A gente estava sorteando o arcano maior e aí a gente Sim, trazia. verdade. Mas hoje a gente decidiu falar sobre um arcano menor, né, Ney? Isso, um não, quatro. Quatro? Quatro. Quatro. Mas não é o quatro, é o É o dois. dois. Nem o dois e quatro, são os quatro números dois. São os números dois dos quatro naipes. Muito Exatamente. bem. E aí, a gente estava até comentando que o número dois, às vezes, tem gente que tem alguma dificuldade de interpretação, né, Ney? Olha, até eu tenho às vezes, porque às vezes tem cada consulta tem uma consulta diferente, né? Eu acho que o número dois, ele merece um diálogo, sei lá, um ponto de vista meu, seu, e para que as pessoas possam entender também, porque é um número de dualidade, né? O número dois é o dualidade, então sempre causa alguma questão. Inclusive, alguns tarôs falam que é paz, não sei aonde, Eu também não vejo paz nele, né? não, muito pelo Outros que é contrário. conflito, mas é dualidade. E nós temos que entender que o 2 é uma oposição ao princípio, oposição ao um. É o um, dois. Então, quer dizer que tem uma outra situação ali interagindo e resolvendo. Então, é esse número 2 que a gente vai falar. Eu sempre vejo o número dois, todos os números dois, de todos os naipes, como um número de conflito, de rivalidade, de oposição, Sim, de enfrentamento, que, como mesmo você falou, é aquele que se opõe ao um. Então, é um número a mais ao um. Então, é como se fosse eu e o outro tendo que nos ajustar, né? Fazer ali a política da boa vizinhança e tentar, bem né? colocado, você colocou eu e o outro. Sabe por que foi bem colocado? Porque eu tenho certeza que alguém está pensando assim, mas o dois de copas é amor, né? É o brinde da taça. É o amor. Mas é eu e o outro. Eu amo. O outro tá ali do meu lado. Mas será que o outro me ama? Então, é o arcano do amor. Mas olha só, a gente pode amar por dois? Não, a gente pode Não. amar só pela Só gente. pela gente. Então, ele é o amor, sim, o dois de copas. Mas é o meu amor. É aquilo que eu me dedico, aquilo que eu desejo, aquilo que eu estou em harmonia com o outro. Mas o outro é o outro. Então, o outro pode ter um grau de satisfação, pode ter um grau de amor também, pode estar ali por estar ali, pode nem gostar. Então, a questão Sim, é o que nós temos que entender é que o dois de copas fala de amor, sim, mas ele é dual. Então, ele não fala dos dois. é. O dois, o todo dois fala de si Sim, mesmo. mas com algo que está na sua frente, aquilo que você vai ter que ajustar, rever, abrir exceções, Exato, né? com o outro. Com o outro. Exatamente. Só que por ser copas, aí sempre tem aquele mundo idílico do sonho, do gratiluz, do paz e amor. Mas no Eight, o 2 de Copas, ele fala muito dessa integração, desse amor romântico, Sim, sim. né? É que nós estamos falando do nosso tarô, que é o de Marcelle, que é o simbolista que tem essa posição, e eu vejo muito dessa forma. Pelo menos todas as minhas leituras, quando sai um 2 de Copas, principalmente em questões de relacionamentos, enfim, pode ser relacionamento desde namoro, casamento, amizades, família, tal. Sempre tem uma situação conflitante, sempre tem uma situação ali que tem que ser resolvida, né? Pelo menos o dois de copas eu vejo dessa forma. Sempre é uma situação que você vai ter que fazer um bom ajuste. Como as copas estão abertas, eu acho que as pessoas também, com o dois de copas, estão um pouco mais, vamos dizer, disponíveis
para fazer um bom acordo. Mas Ah, mesmo existe assim tem um harmonia. Não, acordo, né? existe harmonia. Quer dizer, são duas pessoas interagindo e vão ter harmonia, diferente de dois espadas, que também tem duas pessoas e estão em desarmonia, Total. né? Então, olha só, é interessante quando a gente olha para espadas e olha para copas. Então, dos dois são dualidade. Em copas eu estou propenso a conversar, a dialogar, a trocar ideias Dentro daquele conflito que se apresenta, né? de Dentro de qualquer alguma coisa. situação que se apresenta. Mas de dois espadas eu não estou, Não. nunca. Dentro do que se apresenta ou dentro do que está, eu não estou, porque aqui fala exatamente da questão de ideologia, daquilo que eu penso. Um é aquilo que eu sinto, que é o dois de É. copas, e outro é o que eu penso, que é o dois de Aqui, espadas. aqui é como se você tivesse um pouco mais propenso à conversa. E o dois de espadas, eu brinco que é sempre dois bicudos que não se beijam, porque ninguém está querendo conversar aqui, Sim, né? sim, exato. O dois espadas sempre é uma ideologia, né? Então pode ser religiosa, pode ser filosófica, pode ser política, pode ser pontos de vista. Que o dois espadas sempre dá esse movimento. E aí no tarô de Waite, ele fala muito sobre a questão da paz, mas a questão buscar a paz. Uhum. Porque voltamos ao conflito. Também, mesmo de Waite, tem um conflito, aí fala buscar a paz, tentar o entendimento, porque aquele momento é difícil. Mas no dois de espadas é muito difícil esse Ah, entendimento. muito difícil. Muito difícil. Ou você tem que abrir mão de muitos valores seus para poder apaziguar uma É. situação. Você sabe que a gente está vivendo um dois de espadas. Eu falo que essa polarização política é dois de Sim, é dois espadas, espadas, porque né? é ideologia. Para trazer para o chão para as pessoas entenderem. Por quê? Porque é uma coisa que, assim, eu penso desse jeito, mas eu não quero nem saber a sua opinião, Sim, porque você não vai mudar o que eu penso. E da mesma forma, o outro querendo também me convencer de alguma coisa que eu também não estou querendo conversar com você sobre isso. e entramos, Então, não entra em entra, acordo. e entramos no dois de copas. O dois de copas encontra um acordo. O dois de copas existe um conflito, existe uma dificuldade, mas eu consigo. Não, vamos sentar, vamos Vamos tomar um sentar. vinho, Exato. Existe o né? acordo. Então, isso que é importante entender, que os dois falam de conflitos e dualidades. Mas no dois de copas eu encontro isso. No dois de espadas, eu não encontro. A questão é que o de espadas sempre vai ter dificuldades. Por exemplo, assim, quando nós olhamos as numerações, ou os arcanos menores, sempre o arcano seguinte é a solução. Então, se eu tenho ou dois espadas, que é o conflito, pode marcar no seguinte, as três espadas que são as perdas, as dificuldades. Sim, sim, Então, sim. ou seja, esse conflito meu já vai dar BO lá na frente, já vai ter desgraça. Já vai ser, já não deu na negociação Não e tem ainda por jeito. cima não tem Ele acordo. já está orientando, ó, dois espadas é difícil. Ou você entra no acordo ou tem perdas. Sim, O dois de copas, o que vem depois? Vem a união, vem a solução, sim, que é o três de copas. sim. Então, ou seja, a partir do momento que eu sento, converso e dialogo, a partir do momento que eu exponho o meu sentimento, o outro também vai aceitar. E aí tem o três de copas logo em Porque seguida, que aí essa é a solução. porque vai colocar, eu estou chateada por causa disso, aí a outra pessoa, então vamos tentar acertar. Ah, então você está chateado por causa disso, então eu não vou fazer mais desse jeito, eu vou Exato. fazer de outro jeito. Então, estão mais abertos, né, a essa questão de conversar e se ajustar. E o dois de paus, né? O dois de paus também dá uma briga boa, né? Também, Que é também. fogo, né? Aqui Todos dá, dois aqui dá têm. uma discussão boa, dá uma briga. Eu falo que é dedo no zóio e puxão de cabelo, né? Todos os dois têm, né? Todos os dois têm um problema atrás. Alguns são mais fáceis de solucionar, outros não. Não, o fogo sempre, o pau sempre soluciona um pouco mais, mas mesmo assim dá uma briga boa, né? Dá. E a briga é mais tempo. É, Além de demora um pouquinho mais, demora um né? pouco mais. O dois espadas não tem solução. A perda já é para imediata. Uhum. Mas eu diria que o dois de paus, você pode ter uma solução a longo prazo. Porque à medida que eu vou discutindo, nós vamos argumentando. E à medida que eu vou, de repente, depois amanhã a gente fala, e eu vou tendo mais ideias. Então, porque o dois de paus, devido a essa questão espiritual do elemento fogo, vai criando na pessoa tendência a ela ter, Refletir, né? refletir, ter argumentação, e acabar ambas as partes encontrando algum objetivo em comum. Então, no dois de paus, que eu diria que a grande diferença
não há nem diferença, não. O dois de paus e dois de espadas são idênticos em Uhum, matéria de diferenças ideológicas. Só certo. que o dois de espadas ele nunca tem solução. Não, não vai convencer jamais, Nunca. né? No dois de paus, não, com o tempo, já vou aceitando o que você pensa, você vai aceitando o que eu penso, e a gente vai, então, se organizando, apesar das brigas e dificuldades, e a Dificuldades, gente né? vai É. tentando, vai levando a situação. É. E o dois de ouros eu acho muito, assim, pelo menos me traz, né, essa questão de negociar, Uhum, né? Que é uhum. bem a coisa de ouros mesmo, né? Vamos negociar, né? Vamos ver aqui, né? Então, se eu abrir um pouquinho para aqui, você, né? Eu falo assim, que é meio que vou comprar uma casa. A casa, sei lá, custa 500 mil, mas eu tenho 350. Então, como é que a gente vai fazer essa negociação? Né? Se a gente Uhum. não tentar fazer um acordo, nem eu vendo, nem você compra. Então, como é que a gente pode chegar? Será que você não chega nos 400? Aí você divide um pouquinho mais? E eu acho que o Ouros, ele tem essa coisa meio de negociante, né? Sim, De claro. negociar, né? Trocar ideias. É, trocar. É interessante De trocas, na de verdade, né? trocas. Todos os arcanos, dois, de algum modo, têm a ver com trocas. Alguns conseguem, outros não conseguem. Dois espadas não conseguem trocar. O dois de ouros consegue trocar. O dois de paus, eu diria dois de ouros e dois de paus, eles são os únicos dois que, de algum modo, eu tenho um conflito e, de algum modo, eu vou, ao longo do tempo, solucionar ele. Então, Aos poucos eu chego eu naquilo chego para ficar bom para ambas as para ambas partes, as né? partes. Eu diria que são muito positivos. Dos dois, o dois espadas é o único que tem realmente esse conflito de diferenciação, de não conseguir. E volto a chamar a atenção sobre a questão do tarot de Waite, porque a gente observa que nós temos o As, o 2 e o 3. Então, quando você observa a sequência, é Uhum. importante observar a sequência das cartas. É, É muito importante. importante mesmo. O três espadas é o três espadas em qualquer baralho, que é Sim, exatamente coração sangrando, é sim, perdas, é dificuldades, é sim, obstáculos, é sim, sim, problemas. sim. Agora, se eu tenho a carta anterior que diz paz, como é que eu vou ter sofrimento depois? Que é o dois de De espadas espadas. no eight, está escrito Sim, paz. paz. E aí volta a chamar a atenção. É para encontrar a paz, para não ter aquele sofrimento. Mas é Certo. difícil, viu, gente? É difícil. Quando são Não, o duas espadas, espadas. por mais que queira gratiluz em cima dele, amorzinho, eu vou dar sucesso, não, não Porque as tem. pessoas não estão Não tem. dispostas ali, né? Não Não tem tem. uma disposição realmente de tentar, né, amenizar a situação. Muito pelo contrário, com espadas talvez até piore, né? A coisa fique mais, né, aguerrida mesmo, né? Ou no tarot de Waite, acho que tem mais aconselhamentos do que previsões. O de Uhum, Marcelo, ele vai mais na previsão. Dois espadas é difícil mesmo, cuidado, acabou. é briga mesmo, é foice, é faca, é difícil você ganhar. O de Waite, ele vai de aconselhamento, ó, vai buscar paz, vai buscar harmonia, vai buscar solução, porque tem guerra aí na frente. Então, é um modo de aconselhar. Agora, os outros arcanos, dois de copas, dois de ouros, dois de paus, é muito semelhante também no de Waite. Então, também não é muito diferente do de Marsella. Tá. Vale lembrar que o Waite, a base dele é a Marsella. Pois é, eu estava até falando isso. O Waite, ele bebeu a fonte de Sim, Marcélia, sim, né? Ele sim. não inventou o tarô, porque o tarô já existia Sim, ele e adaptou eles o dele. fizerem a ordem da Golden Dawn, né? Exato. Então, só, Aí só eles em fizeram. questão disso. E até eu sempre comento também nas minhas aulas que a escola inglesa e a escola francesa, nesse sentido, em alguns arcanos menores, vai ter algumas diferenças, né? De leituras ou de interpretação, né? Essa diferença é muito baseada nos formulários de meditação espiritual que eles tinham, Uhum. porque eles usavam o tarot como magia para desenvolvimento pessoal e para abertura de vida. Então, observe só, eles usavam o baralho inteiro. Então, quando chegavam nos dois espadas, o que eles iam fazer? Eles iam. Eu sei que aqui tem briga. Né? Eu Lógico, sei que aqui tem lógico. conflito. É, Vamos supor, vou fazer um exemplo. Eu vou conversar com a Luísa com dois espadas. Horas, é briga. é É briga, briga. tá todo mundo ali armado, Então, literalmente, então né? qual era a meditação deles? Era a meditação da paz.
para que eu e a Luísa não brigássemos. Seria mais ou Sim, menos sim, essa a sim. ideia. Então, eles tinham rituais, mantras e uma série de palavras mágicas para que desse, então, essa parte de harmonia entre as pessoas, porque tinha dois espadas. Se saísse dois espadas, era problema. Então, eu tenho que ter harmonia. O três espadas é perda, então não tinha que ter harmonia mais nenhuma, porque não tinha mais ganho. Quando nós estamos com duas espadas, isso é importante entender. Ainda há chance de ganhar. Se você abrir mão De alguma de coisa. alguma coisa. O É. problema é que eu não quero abrir mão, né? A pessoa não quer. Mas eu sempre aconselho assim, quando você dois espadas, olha, você tem que abrir mão disso. Se você abrir mão, você ganha. Esse aqui é o segredo do dois espadas. Mas, ao mesmo tempo, como ele já apareceu, é sinal que a pessoa não vai abrir mão. Mas a gente sempre dá o conselho, ó, tenha paz, tenha harmonia, abra mão que você consegue. Tente fazer Tenta, dessa pelo forma. menos, né? O Tente. duro é quando está na justiça, processo judicial, por exemplo. Né? Sim, Você está sim. lá lutando num divórcio litigioso. Porque aí, se sai junto com uma justiça, Nossa, provavelmente isso aqui não vai ter nenhuma solução, né? Porque e ninguém está disposto a ninguém está abrir disposto a abrir a mão. mão de E aí o que nada, né? acontece? É um divórcio litigioso, é briga e é É discussão. briga e discussão. Uma torre também é a mesma Pior coisa, ainda, né? né? Agora, se sai, por exemplo, de repente, um dois de copas num divórcio litigioso. É, tentar conversar, eu acho que tem uma abertura, vai ter abertura para conversa, mas Exato. é bem importante a gente ver que realmente é uma carta de conflitos, Sim, né? sempre. E se sai Todos um dois de ouros num divórcio litigioso, nesse exemplo? mesma coisa. A mesma coisa, Tem com que, o tempo, né? tem que acordar os valores mais reais, mais práticos para mim e para você, para É, não para ser bom para perdermos. todo mundo, né? Porque chega um momento nos litígios, em qualquer discussão, em que alguém vai ter que ceder ou ver o que é importante para ambos. Uhum, Quando você olha o que é importante só para si, é dois espadas. Aí você não vê nem para o futuro, nem para ambos. E uhum. os outros três naipes, os outros dois de ouros, dois de copas, dois de paus, ele sempre pode ter um resultado positivo, ou a partir daquele diálogo, daquela discussão, daquela briga, seja lá do que for, há possibilidade, há uma luz no fim do Há túnel. uma luz, né? Agora, com dois espadas, essa é a questão. Que as Não há pessoas estão sempre luz. muito armadas, né? Muito Muito amado. É armadas. difícil, é muito Difícil. difícil. Então, mesmo assim, alguns são mais fáceis, outros mais difíceis, mas a gente não pode esquecer que o dois é sempre um conflito. É sempre uma oposição ao meu desejo. Uma oposição. Quando falo uma oposição, vamos supor, eu amo a pessoa, dois de copas. Sei lá, estou afim de estar com ela, dois de Uhum, copas. uhum. Muito bem. Porque o dois de copas também é amor, é harmonia, uma série de coisas. Tudo bem, eu amo, desejo, mas e a outra pessoa? Então, Não responde da eu mesma responde forma, dessa forma. Será que tudo aquilo que eu anseio de amor, de felicidade, de ideias, será que o outro também tem? Uhum, Porque o uhum. amor, ele é individual. Né? Não tem como dividir o meu amor. Não tem como Não. fazer a pessoa, não tem como amar pelo outro. Eu tenho que amar, eu também tenho que amar. Não, Então, e às vezes até as pessoas se amam muito, mas às vezes tem formas diferentes. Então aquela pessoa às vezes fala, ah, mas ele não está dando atenção para mim. Às vezes são dois de copas, né? Tá se achando, sei lá, não tendo tanta atenção do outro, ou deixando de fazer alguma coisa. Às vezes o outro está até fazendo, mas às vezes você não é o suficiente. Então é um dois de você está chateada, você está sim, aborrecida. Mas se você falar, aí o outro fala, não, não é isso. Então vou agradar mais, vou trazer florzinha, o chocolate toda sexta-feira, sei lá, né? Porque aí vai perceber que pode ter aí uma composição, né? Porque o dois de copas é fazer uma composição, né? então, exatamente, porque se eu estou com a pessoa com dois de copas, ela pode estar na sua zona de conforto afetiva, desejando que o outro talvez também esteja no mesmo padrão. Uhum. Se eu estou com duas espadas, eu estou em conflito com o Com o outro. Eu outro. estou querendo alguma coisa que o outro seja Eu estou aquilo. Estou discutindo, eu estou discutindo, brigando, estou entendeu? A cobrando. mesma coisa com dois de ouros e dois de paus. Sim. De algum modo, eu quero que o outro se harmonize comigo. Então, eu não posso sair nunca do número dois como sendo um número de conflitos e de Rivalidades, rivalidade contrariedades, contra né? isso, exatamente. Eu vejo muito assim, o dois realmente com essas dificuldades.
E eu percebo que funciona muito quando eu faço os meus jogos e que saem dois, normalmente as pessoas não estão confortáveis. Existe realmente uma contrariedade, algo que elas não estão gostando, e aí é aquela história, né? Tem que expor, tem que colocar, tem que estar aberto e tentar se ajustar. Quando tem espadas, aí fica muito difícil, porque aí a pessoa realmente não está nem um pouco afim de conversar, ou de trocar ideias, ou de chegar estabelecer algo que seja bom e positivo para os dois lados, É, né? Porque tem uma questão de egoísmo também, né? o 2 é sempre originário dos ases. Então, o asa é o 1. O asa é o Uhum, princípio de tudo. de Dos tudo, arcanos isso. numerados, o asa ele explode ali com toda a potência e Toda força. potência, Então, força, os energia. as de ouros, as de copas, as de espadas, as de paus, todos são maravilhosos, porque todos têm ampla energia de possibilidades, de crescimento e desenvolvimento. Só que cada um é de uma área específica, é de um Sim, movimento sim. específico. O 2 é exatamente quando você coloca essa sua ideia, esses ases seus, em movimento. Aí o que que é o 2? É a É sociedade, é o você, outro. né, levando, e às vezes aquele outro, aquela pessoa, aquela situação não vai ser tão confortável para você. Eu vou te aceitar já na primeira situação, Sim, no porque primeiro eu momento. não posso por exemplo, querer comprar um carro se eu não tenho uma concessionária para vender. Eu não posso querer comprar um É, carro se não tem alguém para vender. você E tem que ter sempre a alguém. contraparte, E se né? eu estou amando alguém, eu preciso desse alguém para eu amar. Ou se eu estou buscando alguém para me relacionar, eu tenho que ter alguém, então eu não posso ser sozinho. Então todo as é essa potência de que eu quero amar, eu quero comprar um carro, eu quero ser feliz, eu quero ser promovido, eu posso tudo. Mas quando eu vou buscar isso na realidade, eu tenho que ter alguém, sempre alguém. É. E esse alguém eu vou me confrontar com o dois. É como que você caísse na realidade e você observasse que você vai se adequar ao outro, àquilo que você está buscando, àquela situação que você quer, né? Não é só Exato. você, não é só o seu desejo, né? Então, o 2 representa sempre você e alguém, mas esse alguém que você foi procurar. Uhum. Isso, entendeu? Você foi ao mundo buscar algo. Então, quando eu falo de 2, ele não é uma figurinha aqui apenas, eu não entendo esse 2. O 2 é você e alguém. Então, à medida que eu tenho uma ideia e um desejo, eu vou à sociedade, eu vou ao meu meio ambiente buscar solucionar. E alguns momentos são mais fáceis, de repente, como o 2 de copas, essa solução, E e outros outros são mais difíceis, muito como difíceis, 2 de é. espadas. Sim. E isso é no nosso dia a dia. Se a gente parar para pensar, a gente tem coisa que a gente vai lá e pede para alguém, tá bom, eu te ajudo agora. E a gente pede para alguém e fala assim, não, não vou te ajudar agora, não. É, não tem, não posso, Não quero. ou eu não quero, né? Tem gente que fala, por quê? Porque não quero. Então, o 2 é isso. Simplesmente O isso. 2 é simplesmente isso. É conflito com alguma É. coisa que você quer e o outro pode te ajudar ou não pode te ajudar. É, e aí você vai ter que tentar se ajustar e se adequar da melhor forma que você É pode. verdade. Depois vem o 3, o 4, o 5, o Aí 6, o depois, 7. e aí a gente pode ir falando também Não, sobre outros arcanos não. Aí menores. tem para a pessoa entender que tudo não acaba nessa discussão ou nesse desejo, porque isso é o processo da vida. Eu tenho uma ideia, eu vou lá, eu peço, o outro aceita. Depois que eu adquiro, ainda tem outros processos de manutenção, de ida e vindas, porque os arcanos menores numerados dão essa ideia, É. ideia de continuidade. E dá também a ideia muito do cotidiano, né? Uhum. Aquilo que realmente a gente vive, é o nosso dia a dia, Isso, né? exatamente. É, são coisas assim, eu tenho dinheiro para comprar, mas você não tem o produto para me vender, então não adianta, eu tenho que entrar no acordo. Quando é que você pode me trazer, né? É verdade. Isso Por se eu isso. tiver aberto, senão eu posso Ai, falar também para a pessoa, como é que pode? Não tem, você está aberto, eu tenho que fechar essa porcaria, né? é isso daí. É isso mesmo, gente. Então, hoje nós falamos um pouco dos arcanos menores. Número 2, conflitos, rivalidades, oposições, contrariedades, coisas que a gente tem todos os dias, em todos os períodos, em todas as situações, que nem tudo são flores. Exatamente. Certinho? Certinho. A gente fica por aqui, então, nosso podcast de hoje, sétimo podcast. Sétimo Não podcast. esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente, sabe? Trazer bastante. Escreve o que vocês querem também, que a gente Isso, quer falar, vocês manda podem mensagens. sugerir, aí a gente também vai atendê-los. Beijo grande, gente. Tchau, Até uma tchau. Tchau, próxima. tchau. Tchau, até mais.